Olá, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Intelbras. Meu nome é Bruno Teixeira, eu sou o Head de RI da companhia e é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Do meu lado está o senhor Henrique Fernandes, o nosso CEO, para darmos início à apresentação dos resultados. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde já se encontra disponível a respectiva apresentação. É possível, nesse momento, fazer o download da apresentação e, ao final da conferência, a visualização do vídeo. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon Interpretation below. Para as sessões de perguntas e respostas, orientamos que as suas perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A no botão inferior das suas telas. Por gentileza, escreva o nome, a empresa e o idioma que deseja fazer a pergunta e a gente vai respondê-las em ordem de chegada. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone vai aparecer na tela e você vai poder fazer sua pergunta. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Intelbras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Intelbras e conduzir a resultados que materialmente diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Concluindo essa primeira etapa de esclarecimentos, eu vou dar início à apresentação e, na sequência, eu passo a palavra ao Henrique. Como os principais destaques financeiros, a gente traz a evolução da receita líquida numa base mais fragilizada do ano passado, na comparação ano contra ano, crescendo 20%. Mas se a gente olhar a sequência de trimestres, na evolução quarter over quarter, era uma queda bastante sazonal, bastante habitual, confirmando a normalização dos negócios, confirmando que a gente vem comentando com o mercado de maneira bastante intensa nos últimos meses. O resultado operacional, por sua vez, reflete, chega perto de um pouquinho acima de 156 milhões, um crescimento bastante expressivo contra o ano passado em função da desalavancagem operacional daquele período e uma evolução até menor, né, uma queda menor do que a queda da receita, indicando que a operação também está bastante saudável, em dia, em linha com o que a gente vinha trazendo. O lucro líquido, por sua vez, traz aqui uma expansão bastante relevante, né, tanto contra o ano passado quanto ao trimestre anterior. Então, esse crescimento de 11% contra o quarto TRI, a gente precisa relembrar que tivemos que reconhecer um imposto de renda diferido no quarto TRI do ano passado, que acabou reduzindo um pouco o resultado do quarto TRI, e esse mesmo efeito agora aconteceu, né, no sinal trocado e acabou ajudando o resultado desse trimestre. De qualquer forma, se a gente parar para olhar o resultado antes do imposto de renda, a gente vai ver, mesmo com uma receita um pouco mais baixa no primeiro TRI, a gente vai ver que é muito parecido com o resultado antes do imposto de renda do quarto TRI do ano passado. Então, uma confirmação de que os principais indicadores, de fato, estão demonstrando que a operação vem caminhando para um rumo bastante interessante. E o reflexo de tudo isso já é essa evolução do ROIC, para 17,7, um ROIC importante, né, um movimento importante de evolução do ROIC, que a gente já trazia como expectativa e deve ver essa evolução acontecendo também ao longo do ano. A gente compartilha no slide seguinte as margens, né, então a gente vê uma margem bruta bastante estável, né, igual a do quarto tri do ano passado, uma margem EBITDA estável também, com 20 bips para cima do quarto tri do ano passado, ainda com uma receita menor, só que é um efeito bastante positivo também de todo o trabalho que vem sendo feito. E a margem líquida, que por sua vez reflete esse efeito do imposto de renda diferido, basicamente em função das diferenças temporais que são reconhecidas, acabou trazendo uma margem líquida um pouquinho acima do que a gente está habituado a fazer também. Do ponto de vista da receita, pessoal, mais do que conversar sobre a evolução do primeiro tri, eu queria reforçar uma condição que acho que é bastante estrutural. Se a gente comparar
o portfólio que fazia parte da receita lá de 2021, né, quando a gente fez um pouco acima de 3 bi de receita, e esse portfólio que a gente concluiu em 2025, a gente vai ver que já tem uma coerência maior. O portfólio, a composição da receita, faz bastante sentido nessa base de comparação. E 2026 vai refletir essa mesma receita, esse mesmo portfólio. Então, acho que vai ser interessante, ao final de 2026, a gente comparar o CAGR da companhia de 21 a 26, e a gente vai ter clareza de como a gente está bem posicionado e de que maneira a gente enxerga também o futuro. Né? Do ponto de vista do EBITDA, a gente atravessou esses anos um pouquinho mais conturbados, precisando fazer ajustes. Então, o EBITDA também deve seguir na mesma linha. A gente vai ver uma evolução interessante acontecendo também, né? Muito mais importante do que comentar sobre essa evolução em cima de uma base fraca do ano de 2025. Por sua vez, quando a gente olha a construção desse EBITDA e sai de uma margem de um pouquinho abaixo de 9 para uma margem de 14, a gente precisa claramente entender que tem uma recuperação de receita nesse contexto, que a gente está vendo aqui pela importante evolução do lucro bruto, um grande controle de despesas. Então, esses 5 milhões aqui, na comparação com a despesa realizada em 2025, é importante, né, que a gente teve 5 milhões abaixo de despesa. Inclusive, se vocês quiserem simular sem a evolução da despesa, vocês vão ver que a margem EBITDA teria sido bastante relevante também. E chegamos a uma margem de 14,1 e um EBITDA de 156 milhões. Então, um resultado que reflete de fato a disciplina que a gente vem falando, né, ao longo dos últimos períodos e um controle bastante efetivo e eficiente de despesas. Do ponto de vista da qualidade da receita, o lucro bruto, a gente tem visto uma estabilidade interessante ao longo dos últimos 3 trimestres, fruto desse mix de receita que a gente está vendo na composição do resultado. É um perfil de margem que está bem aderente ao que a gente enxerga da nossa operação atual. É importante a gente destacar que ao longo do final do ano passado, início desse ano, a gente viu uma pressão de custos acontecendo. Existe uma inflação nas commodities, né, que foi acentuada pela questão nas memórias. Também temos visto agora, mais recentemente, com o efeito da guerra, uma pressão do petróleo, que por consequência sobe custos de frete. Então, o nosso olhar aqui é bastante atento para o que está acontecendo do ponto de vista do custo nas origens, né? E aí, obviamente, quando eu trago esse custo para o Brasil e o real mais forte acaba atenuando um pouco esse efeito, eu preciso ter clareza que, se for necessário, eu vou fazer os reajustes de preço, como a gente tem feito ao longo da nossa trajetória, da nossa história, e realmente olhando para o mercado e olhando para os movimentos que a gente tem condições de fazer e pontualmente fazendo ajustes quando forem necessários. Ainda estamos num cenário onde o AVP me impacta, né, no resultado operacional. Então, a gente vinha de 3 trimestres com 90 bips aqui de impacto negativo sobre uma margem hipotética, né, sem o efeito do AVP, e a gente chegou em 100 bips nesse trimestre. Então, as taxas de juros continuam elevadas, né, a gente começa a financiar melhor o nosso estoque. A gente viu 31 de março contra 31 de dezembro, um nível de financiamento do estoque muito parecido. E a Selic começou a cair agora, então ainda existe essa situação e está estável. Vamos acompanhando, isso foge do nosso controle, a gente está acompanhando e trazendo para compartilhar com o mercado esse efeito. Do ponto de vista dos 3 negócios, segurança representou nesse primeiro TRI 62% da nossa receita, um crescimento bastante acelerado contra o ano passado e uma queda sazonal dentro da expectativa. A gente vê o mercado se comportando muito parecido com o que a gente via lá no terceiro TRI, no quarto TRI do ano passado. Então, uma proporção entre sell-in e sell-out acontecendo bem, né, dentro de uma normalidade. A gente vê a margem bruta estável também, e aí eu trago de novo essa questão da elevação de custos, que ela é geral para todos os 3 segmentos, mas realmente reforçando que, sendo necessário, os incrementos de preços vão ser feitos, como sempre foram, e a gente entende que
que acontece para a Intelbras acontece para todo o mercado em geral, né? As commodities têm o mesmo tipo de impacto, o dólar tem o mesmo tipo de impacto, então é natural que o mercado se acomode e a gente pode fazer os incrementos quando necessários. Do ponto de vista de TIC, um negócio que representou 23% da nossa receita, também com um crescimento importante contra o ano passado, em função da base, e uma queda até sazonal um pouquinho abaixo do que a gente viu acontecendo em segurança, muito em função do que a gente está observando no mercado de cabos, né, e o segmento de cabelo estruturado, que também entregou um crescimento quarter over quarter, né, comparando o primeiro TRI contra o quarto TRI, e ano contra ano bastante relevante também. A gente precisa lembrar que é um segmento de atuação que está sendo impulsionado pelas medidas antidumping, então a indústria local está crescendo e a Intelbras acaba crescendo junto. Por outro lado, a gente tem um mix de receitas menos exposto ao GPON, como a gente vinha já apresentando ao longo do segundo semestre do ano passado. Também não é demais reforçar que uma das estratégias importantes de TIC que vem dando certo, vem sendo construída, é a questão da venda das soluções, em CFTV IP principalmente, e que acaba carregando consigo as vendas de redes empresariais. E a gente vem observando uma maior conexão das revendas que trabalham com CFTV IP, também com as linhas de redes empresariais. Então, isso tem dado bastante certo e está sendo bastante importante para a evolução do segmento de TIC. Por fim, o nosso segmento de energia, que representou 15% da receita nesse trimestre, basicamente uma queda parecida ano contra ano e quarter over quarter, evoluindo conforme o plano, tá? Acho que é uma previsão que a gente vem compartilhando, em que a exposição para o solar está mais orientada de fato aos telhados, com uma busca grande em rentabilidade, uma percepção de que não faz sentido buscar market share aqui e se enfocar em atender bem as nossas revendas, os clientes finais, onde todos possam fazer seu resultado e fazer desse negócio um negócio saudável. E essa é uma base de receita que a gente entende que ela é contínua e a gente vai seguir fazendo. E os outros negócios de energia evoluindo bastante bem. A gente já tinha visto no quarto tri uma evolução boa de no-breaks, de carregadores veiculares, a gente está vendo também nesse início de ano, então é uma proporção de receita interessante e a gente acaba vendo o efeito colateral na margem bruta, né, uma expansão contra o quarto trimestre do ano passado, que reflete esse mix de receita e um business um pouco menos exposto ao negócio de energia solar, que estruturalmente trabalha com as suas margens brutas um pouco mais baixas, né? Falando agora da evolução do caixa, né, a gente sai de um caixa de 1 bi em 31 de dezembro para um caixa de 1,3 bi agora em 31 de março, uma nova geração de caixa operacional importante. A gente tem um período sazonal aqui de equilíbrio, a gente paga muito que embarcou no final do ano, que é a nossa peak season, né, nosso período mais ativo, comercialmente falando, e aí embarca um pouco menos, então tem uma acomodação na relação entre contas a pagar e estoques importante que acontece. Mesmo assim, geramos um bom nível de caixa. E a gente também acabou trazendo 60 milhões aqui de saldo líquido entre novas captações de financiamentos que a gente já tinha contratados, tanto com o BNDES quanto o FINEP, e aí amortização e pagamento de juros naturais do período. Então a gente vê uma posição de caixa bastante forte, bastante alinhada com o que a gente vem trabalhando para o negócio também. O CAPEX, por sua vez, a gente viu no primeiro TRI um CAPEX baixo, até um pouco abaixo da nossa média histórica, de fato, para o período. Faz parte, o início de ano é sempre um início de ano onde a gente vai acompanhando, vai tomando as decisões a respeito dos investimentos, e aí tivemos a oportunidade agora, no início do segundo trimestre, de concluir um projeto que a gente vinha trabalhando há bastante tempo para a expansão de Manaus. Então, essa expansão de Manaus, que a gente comunicou ao mercado a partir da aquisição de um terreno de 670 mil metros quadrados, vai acontecer ao longo dos próximos 18 meses e a gente vai ver esse CAPEX também passando ao longo dos próximos trimestres nos nossos ITRs. Por fim, antes de passar a palavra para o Henrique, só compartilhar um pouco das perspectivas, a gente enxerga uma dinâmica local e um cenário global
que continuam exigindo bastante atenção. A gente enxerga que não é daqui que vem a evolução vem de fato do trabalho nosso, né, posicionamento dentro do mercado, né, e a gente está vendo isso acontecer. Anunciamos em março uma nova estrutura comercial, tanto aos times internos como aos nossos canais de distribuição. E é uma estrutura bastante interessante, focada na jornada e que está muito preparada para nos sustentar nas expectativas de crescimento que a companhia tem. E, obviamente, esse crescimento vindo a partir de decisões e ritmo de trabalho, né, bastante disciplinados, com bastante cadência, para a gente ver um crescimento sustentável e bastante adequado para o que a gente imagina de entregar, tanto de rentabilidade quanto de retorno para os acionistas. Eu passo a palavra agora para o Henrique. Henrique, fica à vontade, bem-vindo. Obrigado, Bruno. Parabéns pela apresentação. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Eu vou falar da mesma maneira como eu venho falando ao longo dos últimos trimestres, né? É daquela construção tijolo a tijolo, com muito pé no chão e com um olhar muito forte para o ROIC, disciplina na operação e mercado. Então, o Bruno já apresentou os números e o resultado do trimestre, ele de fato está confirmando o caminho que a gente está construindo, com mudanças na estrutura, melhorias na operação e também na alocação de capital. Esse resultado que foi alcançado, ele foi de fato muito importante, mas ele é só o começo dessa nossa caminhada, porque ainda vamos continuar com muita disciplina, trabalhando forte, porque ainda tem muita oportunidade pela frente. E, ao mesmo tempo, a gente está sendo muito seletivo em relação às novas oportunidades. Então, é assim, a gente continua otimista, mas, como sempre, com o pé bem firme no chão. Então, o primeiro quarter ele começou conforme o nosso planejamento, em linha com o que a gente comunicou no fechamento de 2025, até um pouco melhor, na verdade. A sazonalidade no início do ano aconteceu conforme o planejado e a operação ainda de fato transcorreu dentro das expectativas, com um desempenho sim muito coerente comparado ao segundo semestre do ano passado, que é uma base comparacional melhor. O Bruno já comentou, mas vale lembrar, né, de que na comparação anual deste quarter contra o mesmo quarter do ano passado, tem aquele efeito relevante de base, né? Porque no primeiro quarter do ano passado teve um impacto forte lá da migração do ERP. Não esqueçam disso nas análises, tá? E a nossa mensagem principal é que a companhia está mais eficiente, com disciplina de execução. Isso começa a aparecer com mais clareza nos principais indicadores aí que estão expostos para vocês. O ROIC, por exemplo, evoluiu para um patamar superior comparado aos últimos anos e continua como referência para decisões de prioridade de capital. Então, o trabalho de 2025 ele foi muito estrutural. A gente mexeu em processo, rotina de gestão, prioridade de portfólio, tudo isso para a gente conseguir reduzir complexidade e aumentar a eficiência. E sempre com essa disciplina para a alocação do capital. Então, isso não dá resultado de imediato, você vai colhendo, e o resultado disso, conforme as mudanças, de fato elas vão se acomodando e virando rotina dentro das equipes e principalmente lá no campo, né? E tem três peças que eu considero centrais nessa fase. Primeira, que é foco na jornada do cliente e execução com o canal. Em março agora de 2026, nós anunciamos um novo formato de atendimento comercial para os distribuidores. E a ideia é simples, é aumentar a eficiência, proximidade e organizar a execução por jornada de compra, de residência, passando por pequenas e médias empresas, até grandes corporações e projetos de governo. E para isso nós temos times dedicados, especializados e com responsabilidade muito clara. A gente considera o canal uma extensão da fábrica. Então, para eles, assim como para nós, a previsibilidade nos números e uma execução de excelência e consistente são muito importantes. Porque a nossa expectativa é que essa mudança melhore a eficiência de forma conjunta com o canal e contribua de forma gradual para a retomada desse nosso crescimento. A segunda peça fundamental aí é capital de giro e caixa.
a gente segue vendo oportunidade de melhora em eficiência de estoque e financiamento. E isso é uma alavanca direta para o retorno. Então, o objetivo nosso, eu já falei algumas vezes, né, mas o nosso objetivo não é apertar o estoque e sofrer ruptura. É ter o estoque certo, financiado do jeito certo, uma operação mais previsível. E para isso a gente precisa estar cada vez mais conectado no campo, antecipando necessidade e ajustando a rota nossa em virtude das mudanças de mercado, seja tanto pela economia, cenário geopolítico, hábito de consumo, ou até pelo próprio concorrente, que muda alguma coisa. E eu já vou antecipar um ponto que costuma aparecer lá nos nossos Q&As, né? No primeiro trimestre existe sazonalidade. Você paga compras maiores feitas no segundo semestre e embarca menos no início do ano. Então isso mexe com a necessidade de capital de giro e é esperado e também planejado por nós todos os anos. Então aqui o que importa é a trajetória de eficiência ao longo do ano, tá certo? E a terceira é o planejamento industrial em Manaus, né? Então, a planta de Manaus, em breve, vai se aproximar do limite de capacidade previsto nos planos de médio prazo. E como parte do planejamento industrial de longo prazo, nós realizamos a aquisição de um terreno na região. Então, ele vai permitir aumentar o volume produzido, integrar melhor a operação e flexibilizar nossa estrutura industrial e com benefícios importantes que tem lá na Zona Franca. E o pensamento que eu vi, que veio, né, é o seguinte, né? Pô, por que investir em uma nova planta com um mercado tão desafiador? Pessoal, atualmente nós já estamos operando em Manaus com planta própria, que é a fábrica atual, e espaços alugados para armazenamento. A nova planta vai eliminar os aluguéis e transferir a fábrica. Com isso, a gente reduz custo e aumenta a nossa produtividade. Além, é claro, de suportar crescimento. Não dá para esperar chegar no limite para começar amanhã a pensar em adquirir um terreno, em construir uma fábrica. Isso tudo tem que ser de forma muito antecipativa. Por isso que é um planejamento longo, de longo prazo, quando a gente fala de uma planta industrial. E tem um ponto importante para vocês entenderem melhor o racional e dar um pouquinho mais de luz. O movimento é que ele acontece também por causa da mudança na tecnologia, principalmente das câmeras, que faz com que eu precise de mais espaço para produzir comparado com a tecnologia anterior. É mais material, mais espaço, mais gente. Então a gente tem que automatizar algumas etapas e mudar o formato das linhas de produção para a gente ganhar produtividade. Para isso precisa de espaço para um novo layout mais produtivo. Essa é a rotina diária de uma planta fabril. É mudar, repensar, ampliar, diminuir, mudar o jeito, a forma de fazer, para ir ganhando cada vez mais eficiência dentro do processo. E essa decisão não foi tomada da noite para o dia, foi uma decisão longa, caminhada, planejada, e até a gente tomar essa decisão de investimento em consenso, claro que com o conselho de administração, a gente avaliou N possibilidades de aluguéis, terceirização de parte da produção, de terreno disponível, custo de capital e também de onde que a gente vai buscar recursos com taxa mais atraente no mercado. Então, essa nova área, ela reduz custo e aumenta a produtividade, além de suportar crescimento. Agora, falando um pouco a respeito dos negócios, né? Em segurança, as avenidas de crescimento são as mesmas que a gente falou ao longo de 2025 e a gente segue executando com mais proximidade do canal. Isso é muito importante. Mais proximidade com o canal. Para 2026, o macro com certeza vai impactar, né? O mercado de forma estrutural ele não mudou. A economia continua dificultando o investimento das empresas e, por consequência, a necessidade de projetos de maior porte também são impactados. Então, nossa prioridade nesse cenário, que a gente já enfrentou cenários desse tipo no passado e passamos por eles, inclusive saindo mais fortes, porque nessas tendências são que empresas menos estruturadas acabem sofrendo mais. Então, a nossa prioridade sempre foi consistência, execução e captura de eficiência. Falando um pouco sobre a margem bruta, né? Ela depende de mix, preço e custos. Os custos lá na origem, eles estão em trajetória de alta, né? Por commodity, petróleo. O câmbio, ele ajuda, né? Mas ele não muda essa tendência que ela é, de fato, estrutural. Por isso, ajustes de preço, eles continuam pontuais como em todos os trimestres e são necessários, tá?
E no trimestre, as tabelas elas ficaram praticamente estáveis, com mudanças seletivas, principalmente por memórias e HDs que eu comentei na outra call. Já em TIC, a estratégia é equilíbrio entre receita e ROIC, com ajustes já realizados, principalmente no negócio de GPON. O formato da parceria com a Faber Home mudou desde janeiro e a evolução dos próximos trimestres vai trazer mais elementos para decisões futuras. Ao mesmo tempo, em cabos óticos, o mercado está aquecido com as medidas de antidumping. A fábrica de Tubarão vem operando dentro do nosso planejado, tá? Em energia solar, né, o negócio ele foi reposicionado, conforme o Bruno falou, e conforme a gente estava comunicando, a prioridade é rentabilidade e não market share em solar. Isso faz com que o patamar de receita mude, mas melhora a qualidade da receita e também da margem. E nos outros negócios de energia ainda existe muito espaço para crescimento e a gente segue investindo com esse olhar, tanto em no-breaks como carregador veicular, bateria e smart energy, né, que é utilizado lá dentro do conceito de casa inteligente. E para encerrar, a gente está enxergando uma combinação positiva de sinais na empresa. A operação normalizada, em constante evolução, maior disciplina financeira, execução mais próxima do canal, capital de giro melhorando e ROIC evoluindo. Então, esse primeiro trimestre, ele foi bom, mas ainda existe muito trabalho pela frente. O cenário global, ele segue trazendo incertezas, as commodities pressionam os custos e a dinâmica de juros que sobe de elevador e desce de escada, né? Parece que vai levar mais tempo para descer do que nós gostaríamos. Então, a nossa direção ela vai continuar combinando muita prudência e eficiência na execução, com um foco incansável no que é mais importante, que é o cliente, e muito sustentado por inovação e maturidade na alocação de capital. Então, obrigado. Agora a gente fica à disposição para as perguntas. Obrigado, Henrique, as palavras. Olhando aqui já no Q&A, no ícone do Q&A, a gente tem uma pergunta que foi colocada por escrito da Vitória, do JP Morgan, então eu vou ler para a gente poder responder aqui. São duas, na verdade, né? A primeira, em relação à revisão do portfólio de TIC, como é que está a revisão, quanto que a gente já avançou e se a gente planeja finalizar em algum período, né, dentro do ano. E, além disso, a gente já deve enxergar os níveis atuais de receita de TIC como parâmetro para os próximos tris, dado que está sendo impactado positivamente pelas medidas antidumping lá com o cabo. E aí, uma segunda, a respeito da perspectiva da normalização de capital de giro em 2026, onde é que a gente deve ver a Intelbras operando em um nível normalizado e quais são os fatores que devem contribuir para essa redução. Qual nível de capital de giro a gente deve usar como referência dentro do que a gente almeja na data de hoje? Acho que você pode responder primeiro e eu comento na segunda. Ô, Vitória, obrigado pela pergunta. Quanto à revisão do portfólio de TIC, a gente está com, de fato, foco naquilo que, de fato, traz um bom ROIC para dentro da companhia. A análise de todos os nossos negócios está com base nisso como premissa, tanto que o retorno disso dá para ver aí no próprio ROIC publicado por nós. Já fizemos uma boa, vamos dizer assim, uma boa simplificação desse portfólio, não só em TIC, mas na companhia como um todo. Ele é um processo que eu estou chamando aqui, que é como cortar unha, né? Vamos dizer assim, você tem que estar fazendo constantemente, porque você vai tirando coisas e novas coisas vão surgindo. Então você precisa ter esse hábito constante de estar analisando, evoluindo e melhorando essa tua análise de portfólio. E sempre com uma preocupação muito genuína, de, ao mesmo tempo que você faz isso, você não limitar o processo de inovação dentro da companhia, tá? Então, ela é uma revisão constante. No dia que ela chega assim, a uma data, chega, acabou hoje, nunca mais a gente vai falar disso. Não, ela vai continuar constantemente, porque ela passou a ser parte da companhia na forma como a gente opera a companhia. Claro que com critérios muito mais claros agora, no caso da alocação de capital e onde e o retorno que tem como expectativa de retorno. Falando de capital de giro, Vitória, basicamente a gente consegue observar que as oportunidades estão mais focadas na gestão do estoque e do seu financiamento.
Se eu olhar contas a receber, por exemplo, a gente tem uma evolução de uma estabilidade ali, né? Às vezes um pouco para cima, às vezes um pouco para baixo, mas o contas a receber não tem evoluído tanto, não tem mudado tanto nos últimos trimestres, e a expectativa é de que siga por aí mesmo. Então, as oportunidades estão num estoque mais eficiente e, por consequência, melhor financiado. Eu acho que duas métricas que são importantes de serem acompanhadas é uma relação entre contas a pagar e o estoque. Basicamente, a gente dividindo um pelo outro, a gente vai perceber quanto de dinheiro de terceiros, né, quanto de fornecedores financiam esse meu estoque. Terminamos o ano 71, começamos o ano um pouco abaixo de 70, 69 ou perto disso. E existe um espaço para a gente ir evoluindo essa relação entre o contas a pagar e o estoque, tá? Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto de acompanhamento é a necessidade de capital de giro dividido pela receita em nível anual, por exemplo, né? Então a gente vai ver também que é um indicador que está evoluindo, está melhorando, mas ainda tem espaço para a gente conseguir melhorar essa relação. Acho que esses dois indicadores são importantes de serem acompanhados e vão dar clareza sobre como a gente enxerga essa evolução de working capital. Tá joia? A Vitória, ela perguntou também a respeito do antidumping, lá no caso de cabeamento, Foi, Bruno, né? verdade. Uhum. Então, no caso do negócio de cabeamento, Vitória, o mercado ele vem se demonstrando aquecido, né? Principalmente com uma ajuda à indústria nacional, vamos dizer assim, uma proteção à indústria nacional devido às medidas antidumping. A nossa fábrica de Tubarão tá operando de forma muito eficiente, né? Da forma como de fato a gente vem planejando. Então, esse negócio ele está ganhando um pouco mais de relevância dentro da nossa operação de TIC como um todo e deve permanecer assim ao longo de 2026, né? Enquanto de fato perdurar essas medidas do antidumping, tá bom? Perfeito. Vamos passar a palavra então ao Leonardo, do BBA. Por gentileza, se puderem abrir o microfone dele, eu agradeço. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Henrique. Tudo bem? Obrigado pelo espaço aqui, parabéns pelos resultados. Eu queria fazer a primeira pergunta aqui sobre a segurança. Se puderem dar um update aqui para a gente de quando vocês veem uma possível reaceleração aqui dessa principal BU, um update um pouco sobre o cenário competitivo local aqui também, repasse de preços olhando para frente, acho que seria legal para a gente pensar aqui na BU. E acho que a segunda pergunta, um pouquinho mais em relação à margem EBITDA, né, que foi a surpresa positiva do trimestre, se a gente pode pensar nesse nível olhando para frente, ou enfim, como é que a gente consegue projetar aqui o nível de margem EBITDA olhando para os próximos trimestres. Obrigado. Legal, Leonardo. Obrigado, viu, pela pergunta. Leonardo, cenário competitivo, falando do negócio de segurança, ele continua da mesma maneira como a gente estava enfrentando ele, né? O do mesmo mal, vamos dizer assim, que a gente sofre, os concorrentes também estão sofrendo, né? Devido à matéria-prima, em especial a parte de memórias, tendo um aumento, um incremento muito grande, principalmente por causa dos altos investimentos que estão acontecendo em data center. Então, a gente está vendo um cenário competitivo se manter da maneira como a gente já estava posicionado no mercado. Quando a gente olha para dentro de segurança e fala de crescimento, né, a gente tem uma posição muito importante de market share. No entanto, existem negócios lá dentro de segurança que a gente ainda tem uma possibilidade muito grande de criar mercados, né? E esse, de fato, está sendo o nosso grande trabalho. Por exemplo, quando a gente fala de negócios de controles de acesso corporativo, reconhecimento facial, né? Tem uma avenida enorme, você tem pouquíssimos prédios, lugares ainda no Brasil que utilizam dessa tecnologia. Então, ela ainda tem que ser muito promovida, tem que se criar este mercado. E são dessas coisas, né? CFTV/IP, controle de acesso corporativo, a parte de incêndio tem também boas expectativas de sistemas de detecção de incêndio com boas expectativas, a gente com produtos cada vez mais competitivos no mercado. Então, são coisas que a gente precisa ir promovendo cada vez mais no mercado e trazendo cada vez mais crescimento desse negócio.
Então, a gente vê oportunidades, aí vai depender de fato da nossa capacidade de execução e de pegar essas oportunidades no mercado. Do EBITDA, se dá para. Quer que eu falei? Leonardo, com relação ao EBITDA, eu acho que é prudente a gente imaginar que esse ano a gente deve operar dentro da nossa faixa normal, né, de operação. Eu vejo que temos um efeito de controle de despesas importante nesse trimestre. Se quiserem simular, né, mas se a gente tivesse feito o mesmo nível de despesa do ano passado, a margem teria sido um pouquinho mais baixa, ainda bastante interessante. Então, eu vejo que a perspectiva para o ano é, de fato, a gente trazer toda essa eficiência que está sendo construída, todo esse trabalho que o Henrique vem fazendo para dentro do resultado, e isso deve se refletir em uma margem EBITDA, talvez no nosso range, né, na média, um pouquinho para cima, mas não de que a gente deve ver essa margem do primeiro tri acelerando ao longo do ano. Eu vejo que seria um certo otimismo a gente tratar dessa forma, por isso que a gente tentou trazer visões de incremento de custos, visões de que os cenários ainda trazem alguma necessidade de atenção mais próxima, né? Porque estamos vivendo guerra, estamos vivendo incremento de custo, tudo isso pode gerar de fato algum nível de impacto nos resultados. A gente daqui vai trabalhar para que o nosso ROIC melhore a partir de uma rentabilidade mais adequada, e você vê isso a partir da margem EBITDA, e um capital de giro, né, um capital alocado mais racional também. Então, acho que esse é o contexto, mas eu não projetaria uma margem evoluindo a partir daí, de forma que a gente enxergue uma margem muito superior ao que estamos habituados a ver, né, nos resultados operacionais da Intelbras ao longo desses últimos anos que a gente passou aí. Tá joia? Super claro. Obrigado. Se eu puder só um follow-up rápido aqui, Henrique, eu acho que nessa parte de segurança ainda, vocês têm sido bem vocais, acho que é um tema relevante aqui, a parte de AI embarcado em hardware, né? Então, se vocês puderem compartilhar um pouquinho como é que tem sido essas iniciativas, o que vocês veem de oportunidades, setores, como é que tem comportado os clientes em termos de aderência a essas novas soluções de hardware com AI embarcado em segurança, acho que seria legal. Obrigado. Nada, Leonardo. Bom, ela veio com muita força no sentido de ser muito resolutivo no dia a dia de uma operação de um sistema de segurança, Leonardo. Então, a gente já trabalha com IA já há bastante tempo, mas de um tempo para cá ela vem ganhando muito mais expansão porque a qualidade foi muito melhorada, porque ela demora um pouco para aprender, e uma vez que aprende, ela começa a entender muito bem aqueles padrões e ela começa de fato a te alertar sem a necessidade constante de um operador olhando uma imagem, né? Então ela te ajuda a de fato ser mais assertivo dentro de uma operação. A nossa promoção e fala com o mercado é de cada vez mais impulsionar o uso de inteligência artificial, porque ela acaba por reduzir custo operacional e traz mais segurança no olhar do dia a dia, da segurança de uma empresa, seja lá do que for. A gente, com certeza, né, vai continuar investindo cada vez mais nisso e trazendo cada vez mais novidades. Tanto pelo lado profissional, né, aquele que grandes empresas, médias empresas utilizam, tanto quanto o lado para uma residência, né, que vamos dizer assim, lá para o B2C, uma coisa mais para o varejo. E claro que quando a gente for falar do lado profissional, ela exige muito mais interconexões, integrações das soluções para que tudo funcione de uma forma correta e que traga eficiência. Mas esse lado também de uma IA mais simples, como todos hoje nós temos acesso a um chat GPT e por aí vai, lá também tendo acesso a todas essas inteligências artificiais. Recentemente, a gente lançou, inclusive, dentro das nossas câmeras Nibo, que a gente vende através do varejo, e que também são vendidas através dentro do nosso canal de distribuição, uma função onde agora é descrito por uma mensagem de WhatsApp, o SMS, o que de fato está acontecendo naquela imagem que a câmera está vendo. Então ela começa a te alertar
sem a necessidade de você ficar vendo. Porque antes, por exemplo, se você tem uma câmera de segurança na tua casa, você ficava vendo uma imagem, né? E na hora que tivesse um movimento, te alertava, né? Alerta de movimento. Agora não, agora te fala, ó, uma pessoa não conhecida na frente da tua casa por mais de 10 minutos. Uma pessoa pulou o muro da sua casa. Então agora ela começa a te alertar e aí você vai direto ver o que realmente importa. Então a tecnologia ela está andando a passos muito largos, né? Com a inteligência artificial e está fazendo com que a gente resolva muito mais dores e problemas que existem ou até problemas que as pessoas nem sabiam que tinham porque estavam acostumadas com tal tecnologia. Então a gente está muito empolgado com isso, Leonardo, porque de fato está mudando a forma como a interação da segurança com o usuário é realizada. Claro, obrigado, pessoal. Nada, certo. Obrigado, Leonardo. Bom dia. Eu gostaria de passar a palavra para o César, então, por gentileza, do Santander. Bom dia, César. Tudo bem? Bom dia, Bruno. Bom dia, Henrique. Parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui. Quando a gente olha para a segurança especificamente, se a gente compara a performance desse trimestre com a média do primeiro semestre do ano passado, né, para tentar offsetar um pouco toda a disrupção por conta do, enfim, para a gente offsetar o que foi um trimestre um pouco pior por causa da mudança de RP e um trimestre um pouco melhor por uma demanda reprimida, a gente vê até uma aceleração no crescimento de segurança, né, se a gente comparar com essa média. Talvez seja uma comparação que a gente até consiga fazer melhor pós o primeiro semestre. Mas minha pergunta aqui é se faz sentido a gente já estar observando uma tendência melhor realmente em segurança, né? O versus que vocês vinham mostrando no quarto tri. De novo, se a gente compara com essa média do primeiro semestre, a gente vê uma segurança que cresce 5 altos, é, na comparação do ano contra ano. Então, eu queria entender se realmente essa aceleração faz sentido, é o que vocês estão vendo. E minha segunda pergunta é em relação à despesa de vendas, tá? É, a despesa de vendas veio bem melhor do que esperado, né? E você comentou realmente que não é para a gente esperar uma margem EBITDA disso para cima, mas eu queria entender qual a expectativa você tem em relação a essa linha de despesa de vendas, se a gente deve ver se esse ano realmente foi uma sazonalidade muito atípica, mais forte aí mais fraca, né, na verdade, no primeiro tri, se a gente deve ver isso sendo compensado aí ao longo dos próximos tris. Boa. Eu vou ajudar o Henrique aqui na primeira pergunta, porque eu tenho mais os números detalhados na cabeça, alguma coisa se complementa, tá, Henrique? Tá Por bom, favor. tá bom, tá bom. Você deve estar fazendo a conta, fazendo flat segundo tri 26 contra segundo tri 25, imagino, né? Que está dando esses teus 5 altos. E você está comparando com o que estava crescendo no quarto tri, que foi 4 baixos ali, né? Foi por redor de 4. Eu vejo que a gente, independente do formato que faz a conta, está tudo muito parecido, né? Estamos falando de números que são um pouco acima da inflação e muito alinhados com a entrega do ano passado, que basicamente descrevem um pouco do que a gente enxerga para o ano, né? O que eu enxergo para 2026, quando eu olho o potencial de crescimento de receita de segurança, é um ano em que eu devo crescer de forma parecida com a do ano passado, que foi perto de 5, talvez com alguma coisa acima, né? Então vai ficar ao redor desses números que você está escrevendo na pergunta. O mercado, de forma geral, a gente enxerga parecido de fato. Até eu falei na apresentação, porque eu acho que é importante a gente ter essa clareza. Está acontecendo o giro na ponta, com dificuldades parecidas e com fechamentos parecidos, o que a gente enxergava no fechamento do ano passado, né? No encerramento do ano passado. Eu acho que ainda é cedo para dizer que segurança está melhorando, vai estruturalmente, para a gente poder descolar um pouco daquele patamar que a gente viu no ano passado, mas a nossa expectativa de fato é que segurança cresça um pouco mais em 2026 do que cresceu em 2025, tá? Então, só para concluir aqui o contexto, do mesmo jeito que a gente não está jogando confete, né, no crescimento de receita de segurança de 30% contra o ano passado, eu acho que a gente não deve jogar pedra se não crescer ou até cair um pouco a receita no segundo trimestre de 2026 comparado com o segundo trimestre de 2025.
e de fato a gente usar. Eu acho que a tua análise é correta, sim, e eu acho que vale a pena ser feita, usar uma base de comparação semestral, então primeiro semestre, perdão, 2026, comparado com o primeiro semestre de 2025, a gente deve ver uma fotografia mais próxima do que se espera, e aí ao longo do restante do ano, para a gente concluir 2026 de um formato bem interessante também, dentro desse contexto de uma macro que atrapalha e tal, e realmente estruturando os crescimentos futuros, né? Eu acho que a segunda parte do plano seria... Quanto às despesas com vendas, César, bom, a gente busca eficiência operacional, tanto nas despesas com venda, quanto nas despesas administrativas e gerais. Então, nosso planejamento de despesas para frente é manter ela estável em relação a 2025 ou levemente superior, tá? Então, esse é o que está sendo o nosso planejamento. E, claro, né, sempre buscando uma melhora de uma eficiência dentro da companhia em relação a essas despesas. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, César. A gente tem uma última pergunta aqui do Lucas, do Safras. Se vocês puderem abrir o microfone do Lucas, por gentileza. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo espaço. Tenho duas aqui do meu lado. Foi comentado sobre a alta no preço da memória, né, muito puxado aí pela demanda de AI. Então, eu queria entender um pouco melhor aqui o que a gente pode esperar de impacto olhando para os próximos trimestres, se será possível fazer um repasse completo de preço, né, e quantos por cento mais ou menos seria isso. Aí já uma segunda aqui é sobre o comentário do Henrique sobre a possível redução de custos de aluguel com a construção da nova fábrica de Manaus. Poderia dar para a gente um detalhe sobre isso? Tipo, só para entender um pouco da magnitude aqui. É, do meu lado é isso, obrigado e parabéns pelos resultados. Vou responder primeiro, o segundo tudo Então, completo, tá? Ô, Lucas, quanto à alta do preço da memória, de fato ele é impactante, eu vou te dizer que tem memórias que aumentaram 300%, tá bom? E não foi exclusivo para a gente, é realmente mercado, produção tomada até o final do ano, sem disponibilidade em alguns casos, tá? Mas a gente tem excelentes condições junto aos nossos parceiros, então a gente continua tendo entrega de material. Mas de fato, se impactou a gente, impactou o mercado inteiro, né? A gente está repassando sim, porque não é uma exclusividade nossa, né? Até porque os concorrentes também estão repassando, tá? Então a gente vai repassar isso daí praticamente na sua integralidade. O bom, né, Lucas, é que o câmbio ele acabou ajudando um pouquinho nesse caso, né? Então ele compensa um pouquinho, não tudo, mas ele acaba compensando um pouquinho essa alta aí que a gente teve na memória, tá bom? bom, com relação a... Só até também uma questão sobre memórias, né? Os incrementos de preço são claramente para tentar conter demanda, né? Bom, esse é um contexto que alguns negócios vão sofrer mais do que outros. A memória é parte dos nossos produtos, mas ela não é o principal item do produto. Então, só para a gente também ter essa clareza, elas compõem produtos eletrônicos de maneira geral, e você tem produtos um pouco mais expostos e algumas alternativas vão precisar serem colocadas na mesa, como, por exemplo, uma gravação na nuvem, né? Estimular a gravação na nuvem e tal. Eu acho que também são movimentos positivos para a gente, né? Olhando para o negócio como um todo, tá? Com relação ao movimento de aluguéis, em Manaus a gente tem duas áreas alugadas. No momento que a gente fizer a migração para a fábrica nova, a gente não vai mais ter necessidade, né? Então, isso ainda vai passar no resultado ao longo desses 18 meses de construção. Eu ainda acho bastante prematuro a gente entrar em muitos detalhes aí, tá? Mas a realidade é que a gente vai buscar essa eliminação essa despesa custo, né? Que ela passa no custo industrial, e vai buscar também um ganho de eficiência operacional dentro da estrutura industrial. Então, eu deixaria dessa forma. Ao longo dos próximos 18 meses, a operação vai continuar rodando no formato atual, e somente depois da fábrica estar pronta
que a gente vai conseguir enxergar. E aí a gente pode debater isso com mais clareza, levar talvez um nível de detalhes um pouquinho maior, mas acho que falar disso agora ainda é prematuro, tá joia? Não, super claro. Muito obrigado. Tá joia. Encerrou, a gente pode. Eu estou vendo aqui que a gente não tem mais perguntas abertas. Eu vou passar então, portanto, a palavra para o Henrique para a gente fazer o fechamento. Uhum, Henrique, legal. fica à vontade. Bom, o que a gente veio falando no último ano, né, sobre uma atenção muito especial ao ROIC, à eficiência, para que a gente venha obter o crescimento em uma empresa mais simples, né, e mais conectada com o mercado e com a jornada do cliente, ela está acontecendo e está neste processo de evolução e transformação. Então, a gente veio falando do ROIC no ano passado inteiro, o ROIC está aí, melhorou. A gente veio falando de eficiência, redução de complexidade, está aí, a despesa foi reduzida. A gente foi falando da receita, a melhora da qualidade da receita e com visão de crescimento, que é o que a gente vem falando, daí para ver o lucro bruto como ele ficou. Então, a gente está no caminho com muita disciplina, como eu sempre costumo falar, né? Mas com muita energia também, com muita força de vontade dentro da empresa. A gente está vindo de um movimento que não é fácil fazer dentro da companhia, mas a gente teve um engajamento de todas as lideranças, conseguimos levar as pessoas junto para isso e estamos hoje com uma companhia muito mais engajada, uma companhia que está com muita vontade de ganhar, de crescer e com muita conexão aonde de fato o jogo acontece, que é lá na ponta. Isso você pode ir para o campo, conversar com os nossos clientes, com os distribuidores, com os revendedores, com a nossa equipe comercial, que vocês vão sentir essa energia e essa vontade de fazer acontecer lá na ponta. Então, a gente está encerrando esse primeiro trimestre com o pé no chão, com a certeza de que ainda tem muita coisa para fazer, né? Sabemos disso, mas que a gente conseguiu fazer tudo isso e essa transformação com muito respeito para com as pessoas e fazendo com que essa energia, de fato, esteja pulsando dentro da companhia e dentro dos nossos clientes, tá bom? Então, obrigado e voltamos com vocês aí nos resultados do segundo quarto, tá bom? Obrigado, pessoal. Eu declaro, portanto, encerrada a conferência de resultados do primeiro TRI de 2026. Obrigado. Um bom dia a todos.